Olá, leitores, eu sou a Isabela do Livro Após Outro e o vídeo de hoje é um vlog, só que é um vlog de leitura, ou seja, eu vou aqui mostrar pra vocês como está andando a minha leitura desse livro aqui, O Segredo dos Corpos, do Dr. Vincent, e também tem mais um autor aqui, enfim. Eu vi essa ideia, desse vlog no canal da Elaíse Cidral, do Entre Histórias. Eu vou deixar o canal dela aqui nos cards pra vocês e também no box de inscrição. Eu achei super interessante essa ideia e resolvi fazer aqui também no canal. Então eu vou fazer um vlog mesmo, contando pra vocês o que eu estou achando desse livro aqui, mostrando as minhas reações, contando sobre o que está acontecendo no livro. Então, obviamente, esse é um vídeo que vai ter spoiler. Então, se você não gosta de receber spoiler, não quer ter spoiler desse livro, não assista esse vídeo, ok? Olá, leitores! Eu vou falar aqui com vocês sobre o que eu li ontem. Eu li bastante, eu li 3 capítulos. Foram 2 casos e no segundo capítulo, do livro, o Dr. Vincent simplesmente começou a falar sobre a família dele, sobre alguns casos que o pai dele também pegou, porque o pai dele também era legista, enfim. Então foi mais assim, uma introdução à família dele, à história dele, alguns casos que ele pegou, mas casos mesmo de assassinato só teve no primeiro capítulo e no terceiro. Eu não vim aqui antes pra vocês porque ontem eu terminei de ler à meia-noite e pouco, então assim, não ia aparecer pra vocês esse horário. E também hoje eu tive que ir pra faculdade, resolver algumas coisas e eu estava gravando um vídeo agora, então eu aproveitei um tempinho pra falar com vocês sobre o livro. O primeiro capítulo, quando eu li, mesmo na época e até agora, eu achava muito o Trayvon, que é a vítima, ele inocente. Eu achava que o cara que tinha matado ele simplesmente agiu racista, assim. Ele foi puro preconceito e achou que o Trayvon ia matar ele, ia fazer alguma coisa com ele e ele atacou o Trayvon. Que era um garoto que foi à mercearia e na volta encontrou esse homem branco, que ele era tipo vigia, assim. Ele achou o Trayvon suspeito e simplesmente rolou uma briga entre os dois, porém o vigia estava armado e deu um tiro no Trayvon que matou ele. E ficou aí a discussão, a mistério. Quem estava errado? Porque, segundo o vigia, o Trayvon atacou ele, simplesmente começou a bater nele violentamente e ele simplesmente se defendeu. Porém, algumas vítimas oculares diziam que o Trayvon não tinha batido nele, que o Trayvon estava se defendendo, e outros diziam que o vigia estava certo, sim, que o Trayvon estava batendo nele e ele estava se defendendo. Enfim, e aí começou o grande mistério. O tiro foi de legítima defesa ou não? E aí aparecem diversas pistas, e tem uma pista crucial que diz que o tiro, na verdade, ficou uma mancha na roupa do Trayvon e também no corpo dele, que representa, na verdade, que havia uma distância de 10 a 5 centímetros da arma e também do corpo do Trayvon. Ou seja, não foi um tiro tão de perto. Mas com o Dr. Vincent pesquisando sobre isso, vendo as pistas e tudo mais, eles observaram que, na verdade, havia uma distância entre o moletom que o Trayvon usava e o seu corpo, o que indicava que o Trayvon estava em cima do vigia, que quando o vigia tirou o cano da arma, a boca da arma estava encostada em seu moletom, porém o seu moletom não estava encostado em seu corpo. Isso deixou uma distância e uma marca também no corpo dele. E também indicou que o Trayvon realmente estava por cima do vigia. No julgamento ele foi considerado inocente da acusação de crime. Mas a conclusão que o Dr. Vincent chegou é que simplesmente ambos tiveram conclusões precipitadas. O Trayvon achou que estava sendo ameaçado pelo vigia branco, mas também o vigia também se sentiu ameaçado e julgou precipitadamente o Trayvon. E como eu disse pra vocês no segundo capítulo, o Dr. Vincent fica falando sobre a sua família, como chegou nos Estados Unidos, do seu pai, a trajetória profissional do seu pai, dele também, e começa a contar alguns casos que ele e seu pai tiveram, assim, nada muito profundo, mas só citou mesmo, realmente. Eu achei que foi pra dar uma leveza na história, pra não ficar tantos casos. Mas o terceiro caso me deixou muito intrigada. Eu achei muito interessante, que era de uma mulher, a Marta, que tinha adotado um menininho de meses de idade. E ele ficou algumas semanas internado no hospital em coma, porque ele teve uma parada respiratória. Porém, há um grande mistério. Por que esse garoto parou de respirar, esse menino?
o FBI ele começa uma investigação sobre o que realmente aconteceu, porque houve um histórico de diversas vezes em que a Marta levava o menino, né, o Paul, à emergência do hospital, até mesmo chamava a ambulância dizendo que ele simplesmente parou de respirar, que ele engasgou, enfim, que o menino tinha parado de respirar. E então os policiais foram investigar isso, e também a outra menininha que o casal adotou também tinha passado por isso, então eles ficaram aí meio intrigados em relação e acharam que a Marta estava machucando as duas crianças, que estavam provocando esse sufocamento, essa parada respiratória. O FBI descobriu um histórico muito inesperado e chocante de crianças que morreram pelas mãos da Marta. E aí eles perceberam que a Marta, ela sufocava os bebês porque ela tinha meio que uma síndrome em que ela não conseguia ver um bebê que não dependesse dela. Então, quando o bebê começava a fazer as coisas sozinho, ela sentia a necessidade de ser mãe, de proteger o bebê. E ela então sufocava o bebê para agir como se fosse uma boa mãe, porque daí o bebê ia precisar dela. Enfim, uma pessoa meio doentia, mas foi inacreditável o histórico que eles descobriram dela, e eles realmente não sabem quantas vítimas foram dessa mulher, porque o que eles descobriram foram poucos, mas não sabem se tiveram mais vítimas. Enfim, eu achei esse bem horripilante, assim, bem surreal. Mas enfim, foi isso. E hoje eu pretendo ler mais alguns capítulos do livro. Não sei quantos capítulos eu vou conseguir ler, porque esses dias eu vou ficar bem ocupada, mas enfim, eu volto pra avisar vocês. Olá, leitores! Hoje é domingo, agora são 10h46. E sim, eu fiquei ausente esses dias, eu não li, porque eu estive bem ocupada, fazendo muitas coisas, eu vendo muitas coisas, então eu não consegui ler, então eu não apareci aqui. Mas eu li 2 capítulos no meio da semana e hoje eu li até o capítulo 7. E no capítulo 4 nós vemos um carro que explodiu, e aí eles têm que entender por que explodiu, quem estava dentro do carro, porque também eles não conseguem identificar as vítimas de tão destroçadas que elas estão mutiladas. Enfim, eu achei bem interessante esse, porque fica um alvoroço achando que é um traficante de drogas, se eu não me engano, sabe? Tipo, fica toda aquela coisa, será que é aquele cara, será que não é? Enfim, bem interessante, e no fim eles chegaram à conclusão de que não era, mas que provavelmente eles estavam levando a bomba para explodir um local, assim, como uma manifestação, porém, como explodiu dentro do carro mesmo, com os 2 homens dentro. Mas não teve muita coisa, assim, nada muito surpreendente mesmo, mas eu achei bem interessante que conforme o que aconteceu com as 2 vítimas, eles conseguiram identificar onde a bomba estava. Achei bem interessante essa parte. E o capítulo 5 é sobre o assassino do Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos, sobre o assassinato dele, né, do assassino do Kennedy, enfim. E eles analisam os ferimentos dele pra saber exatamente o que aconteceu. E logo eles determinam que o cara morreu por um tiro, enfim, é bem simples o negócio. Porém, um homem, jornalista, 2 anos depois, ele publica todo um livro, todo um artigo falando que, na verdade, aquele cara não era exatamente aquele cara, que é o Lee Harvard, que, na verdade, não era ele realmente, era um sósia do cara, e que ele tinha sido implantado lá para matar o Kennedy e se passar por outra pessoa. E, no fim, a pessoa errada é ser punida pelo crime. E aí os investigadores começam toda uma investigação para saber se aquele corpo era mesmo do Lee Harvard, do realmente suposto assassino do Kennedy. E isso é desmentido, realmente era ele, com várias comparações que eles fizeram com arcadas dentárias e muitas outras coisas, eles comprovaram que realmente era ele, mas assim, teve um bom caminho. Mas eu achei bem interessante esse, porque eles realmente desmentiram esse argumento do jornalista. Mesmo assim, depois ele continuou criando outros argumentos para o que os investigadores apontaram. Mas enfim, isso daí é coisa a mais. O capítulo 6, ele é bem parecido com o capítulo 3, porque também aqui nós temos uma mulher que mata bebês. É uma enfermeira
que na verdade começam a suspeitar dela, porque quando ela trabalhava em hospitais, no turno dela, sempre quando ela estava trabalhando, do nada bebês morriam, tinham espasmos, enfim, acontecia alguma coisa e eles acabavam morrendo. Geralmente era na UTI, que era onde ela trabalhava, e muitos colegas de trabalhos dela suspeitavam que ela estava matando os bebês, porém naquela época o hospital omitia muita coisa, enfim, então ficou meio que por baixo dos panos e ninguém realmente fez uma denúncia séria contra ela e o hospital também fingiu que não estava vendo. Até que um bebê morre, a Chelsea, e fica todo um alvoroço sobre o porquê ela morreu, e mesmo assim ela é enterrada sem grandes mistérios, porém depois é realmente investigado isso sobre como ela morreu, o porquê, e aí fazem essa ligação com essa enfermeira e vão atrás dessa enfermeira e descobrem um longo registro de mortes de bebês por ela. No livro eles falam que ela foi condenada apenas por 2 mortes, que foi da Chelsea e de um menininho, mas que eles falam que tem muitas outras vítimas, muitas outras mortes, que não tem como realmente provar que foi ela, mas eles acreditam que foram muitas mortes, dezenas de mortes. E ela matava os bebês fazendo injeções de drogas que coagulavam sangue, que paralisavam os músculos, diversas drogas. Ela injetava nos bebês e eles não sabem exatamente por que ela fazia isso. Se ela fazia isso pra meio que fingir que ela era heroína ao salvar a criança, igual a Marta, ou se realmente ela queria matar o bebê, enfim, eles não sabem realmente o real motivo de tudo isso. E o que eu achei interessante é que nesse, o Dr. Vincent, ele focou bastante também na punição dela. Ela pegou 99 anos pela morte da Chelsea e 60 anos pela morte do menininho. Porém, lá, né, eles tinham uma lei lá no Texas que se você tivesse bom comportamento, você reduzia a sua pena. E com isso ela poderia sair esse ano na cadeia, com esse bom comportamento, né? Então ela não ficaria os 99 anos na cadeia e apenas os 60 do menininho. E eu pesquisei pra ver se ela realmente foi solta esse ano, mas eu não consegui achar essa informação. Eu acredito que ela tenha sido solta sim. O capítulo 7, ele reúne diversos casos que falam sobre enigmas, ou seja, casos que supostamente você via e achava que era uma coisa, mas quando você começava a realmente investigar, eram outras coisas. E muitos, assim, foram julgados de uma forma e depois de muito tempo que realmente foi visto o que realmente aconteceu. O primeiro caso é de uma mulher que ela é encontrada morta, né? Ela levou um tiro e o marido também estava lá no trailer, só que ele estava dormindo na sala e a mulher foi morta no quarto. E os policiais não entendem como ele não ouviu o tiro, tipo, obviamente foi o marido que atirou. Ela tinha 2 ferimentos, né? Um na barriga e um nas costas. O da barriga era muito maior, então eles consideraram que ela levou um tiro nas costas, ou seja, ela foi realmente morta. Porém, é investigado isso, e realmente os investigadores acham que o marido é criminoso, que ele matou a mulher porque eles tinham muitas brigas e todo um cenário é pintado contra o marido. Depois de mais de 1 ano de julgamento e o marido preso, o advogado ele entra em contato com o Dr. Vincent para que ele tente ajudar no julgamento e o Dr. Vincent vê que na verdade o ferimento que eles achavam que era a saída da bala é de entrada, ou seja, ela levou o tiro na barriga e saiu pelas costas. Então desmentiu tudo isso, que ela foi morta e na verdade ela tinha realmente cometido um suicídio. O que batia com várias outras tentativas de suicídio que ela já tinha, né, que ela já tinha feito. Então realmente não foi o marido que matou e sim ela se suicidou. E também eles até falam por que o marido não escutou nenhum barulho, porque o rifle, que era um rifle super grande e tal, tava encostado, né, na barriga dela, então isso abafou o ruído do tiro. Achei bem interessante esse, porque foi realmente um caso que eles acharam que era uma coisa e quase condenaram o suspeito e na verdade era uma coisa totalmente diferente. E nesse capítulo mesmo nós vemos outros casos que também acharam que eram homicídios e na verdade eram suicídios. Eu achei bem interessante porque você vê casos assim que você realmente acha que é uma coisa, mas você analisando bem as pistas, você vê que eram outras coisas totalmente diferentes. Eu achei bem interessante esse capítulo, com muitos enigmas e bem interessante mesmo. Enfim, eu estou amando demais, né?
esse livro. Me deu muita saudade de CSI, eu até comecei a reassistir alguns episódios, porque eu já assisti todos os episódios de todas as temporadas no ano passado. Mas me deu muita vontade de assistir de novo, então eu tô assistindo uns que eu mais gosto, assim. Porque realmente eu sinto muita saudade dessa série, eu gosto muito também. E, enfim, estou amando muito esse livro, gente. É demais, sério, é demais mesmo. Leiam, é incrível. Os casos são incríveis. E o Dr. Vincent, ele dá uma introdução super interessante. Realmente como se você estivesse dentro, sabe, do laboratório do CSI, vendo todas as pistas. O Dr. Vincent, ele faz uma reconstituição da cena, do que realmente aconteceu. Ele fala do histórico do assassino. Enfim, ele realmente faz toda uma introdução bem interessante, bem legal. Enfim, é isso. Eu não vou ler agora porque eu vou jantar. Pois é, eu vou jantar essa hora. Já é mais de 11 horas. Vou assistir também um filminho aqui na Netflix. Eu acho que esses últimos casos devem ser bem interessantes. Eu acho que ele deve ter pegado os casos mais legais por último, não sei, vamos ver. Então eu tô bem ansiosa e tô amando muito essa leitura, como eu disse pra vocês. Oi, gente, hoje é sábado. E, na verdade, eu terminei o livro acho que na quarta, mas foi no meio da semana. Só que eu não vim aqui falar com vocês porque eu estava muito ocupada, trabalhando muito, e aí eu não consegui vir aqui falar sobre o que eu achei desse livro. Mas, gente, que livro incrível! Eu disse pra vocês que provavelmente os últimos casos eram os mais interessantes do livro. O do capítulo 8 não foi tão interessante, eu achei até meio assim desnecessário, porque era de uma garçonete que também era atriz, né? Ela foi encontrada morta na casa de um produtor musical e ficou toda uma coisa tipo, nossa, ele matou ela e tudo mais. E aí ele foi acusado disso, eles recolheram as provas, só que tava muito estranho porque no casaco dele tinha muito pouco sangue, muito pouco mesmo, e nas mãos não tinha um resíduo de pólvora. E se ele realmente tivesse atirado nela, ia ficar algum resíduo, e também a blusa que ele estava ia ficar muito mais manchada de sangue. Então eles estavam achando muito estranho isso, porém ele foi acusado de assassinato, por ele estar lá e tudo mais. Mas foram vendo que na verdade foi realmente um suicídio, porque as mãos dela estavam com resíduo de pólvora e ela estava toda suja de sangue, as paredes também, então seria impossível o cara atirar nela sem se sujar totalmente. O capítulo 9, sim, foi muito interessante, acho que foi o mais interessante de todos. Porque foram 3 garotinhos que foram assassinados, eles foram encontrados em um rio, na cidade que eles moravam, né? E constatou na autópsia que 2 deles morreram na água, ou seja, morreram afogados. Um deles morreu antes, morreu por muita perda de sangue e depois o corpo foi atirado na água. Eram garotinhos de 8 anos e eles tinham marcas de violentações, de mutilações, enfim, foi um caso muito feio. A polícia logo já começou a tentar desvendar, tentar achar o assassino, enfim. Até que eles chegaram em 3 caras que moravam ali na região, que eram caras que participavam de coisas satânicas, assim, sabe, de rituais, e eles acreditavam imensamente que o crime tinha a ver com rituais, sim. E os 3 realmente foram acusados, porém, eles admitiram ter feito isso, eles deram detalhes do que realmente aconteceu. E aí eles foram julgados, receberam punição por isso. Um deles foi pro corredor da morte até. Porém, depois de muitos anos, o Dr. Vincent, ele foi rever algumas fotos do caso e ele percebeu que, na verdade, algumas mutilações que aconteceram nos meninos eram mutilações de animais. Os 2 garotos que se afogaram, né, que foram jogados na água e se afogaram, na verdade, algum animal ali da água realmente foi lá e começou a comer eles, começou a comer a carne, o corpo deles. Fizeram até um experimento disso, a mordida de uma tartaruga era muito, muito parecida com os ferimentos que os 2 garotos tinham, que, enfim. Então o Dr. Vincent concluiu que, na verdade, os 3 não tinham nada a ver com o crime, que, na verdade, poderia ter sido outra pessoa que fez aquilo. Eles até descobriram um fio de cabelo em um dos nós dos garotos, que os garotos tiveram as suas mãos e os seus pés amarrados. Então tinha um fio de cabelo em algum dos nós que era compatível com o padrasto de um dos garotos, mas ele nunca foi acusado de nada por falta de provas, e também ninguém queria reabrir o caso porque já tinham pegado o assassino, entende? Então 3 garotos, no fim, eles foram liberados, estão livres,
com famílias, fazendo faculdades, com empregos, enfim. Mas eu achei esse caso muito, muito interessante, porque quando você via as provas, a autópsia, você achava que era uma coisa, o Dr. Vincent foi mostrando pra você que era uma coisa totalmente diferente, e ele foi explicando o porquê disso. Eu achei muito, muito, muito interessante esse caso. E o último caso, que é o capítulo 10, é do Van Gogh, que ele se suicidou. Porém, muitas pessoas acreditam que, na verdade, ele foi baleado e que não foi uma tentativa de suicídio. Porém, isso não tem provas, assim, realmente de que ele levou um tiro. É apenas uma suposição, é apenas uma teoria, mas nada comprova isso. Que provavelmente ele levou um tiro por um acidente, que na verdade 2 garotos estavam brincando com uma arma ali perto dele, que provavelmente ele foi atingido, que ele realmente morreu por causa desse tiro. Porque a posição, o ângulo do tiro era meio que muito difícil de ele tentar fazer nele mesmo, sabe? Dele ter realmente ser atirado em si mesmo. E também porque algumas pessoas diziam que ele tinha subido para uma colina, assim, para um campo, com os equipamentos de pintura dele, mas na verdade esses equipamentos nunca foram encontrados. E aonde supostamente tinham dito que ele teria ido era 2 quilômetros de distância do vilarejo que ele morava, da casa dele. Então seria impossível ele andar 2 quilômetros com um ferimento no abdômen. Enfim, várias provas aí, várias coisas que o Dr. Vincent vai discutindo com a gente, mostrando que essa teoria de suicídio é meio impossível. Mas realmente ninguém nunca aceitou essa coisa de tiro por acidente. E aí ficou mesmo um suicídio. Mas eu achei bem interessante, achei um caso bem legal. E bem, pra resumir pra vocês, eu amei demais esse livro, gente, sério, eu gostei muito, muito, muito. Realmente, quando eu tentei ler esse livro, eu não estava muito no clima, não estava muito no momento, porque foi uma leitura que fluiu muito, eu ficava totalmente intrigada nos casos, eu não conseguia parar de ler. Eu li um caso, eu queria ler outro caso, eu queria ler o outro, e eu achei todos muito interessantes. E assim, gente, ele pode ser um pouco cansativo, porque o Dr. Vincent, ele realmente faz uma introdução sobre a vítima, sobre a vida da vítima, sobre o que supostamente ela fez naquele dia, sobre o que supostamente aconteceu. Então, assim, pode ser um pouco cansativo pra você, mas leiam. Leiam, tentem ler, que provavelmente vocês vão gostar se vocês gostam desse assunto. Enfim, vai ser bem interessante aí pra vocês. E eu achei bem interessante porque realmente o Dr. Vincent, ele discute prova por prova, ele fala pra você, olha, essa evidência aqui, ela tá estranha pra um suicídio, olha só. Então ele realmente vai debatendo prova por prova com você, ele vai mostrando pra você que nem sempre tudo é o que parece e que nem sempre as coisas são daquele jeito. Muitas vezes um ferimento por bala pode ser diferente, enfim. Ele vai mostrando tudo pra vocês e eu achei muito interessante. Enfim, eu gostei muito, 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 muito desse livro. Eu dei 5 estrelas pra essa leitura e amei demais. E bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa ideia de vlog e querem de mais livros, comentem aqui nos comentários e me falem aí de quais livros vocês querem, que aí eu vou preparando pra vocês esses vlogs. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.